Foi me proposto que tratasse do texto de Atos, capítulo 9, do verso 3 ao verso 9, com o tema Conversão, Caminho para Encontro com Cristo. Então nós vamos primeiro ler este texto. Eu tenho aqui em minhas mãos Atos capítulo 9, verso 3 ao verso 9. Que diz assim: Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te dirão o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo pararam emudecidos, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então tomaram-no pela mão e o fizeram entrar em Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Então, irmãos, eu vou tomar esse texto como um ponto de partida para tratar do tema que foi proposto, que é conversão, caminho para encontro com Cristo. Eu não vou expor o texto completamente, não é esse meu propósito, e também não me deterei só neste texto. Eu vou olhar também o contexto imediato dele para tirar algumas lições sobre esse tema que nos foi proposto para nós essa tarde. E o nosso itinerário nessa palestra, irmão, será da seguinte forma: em primeiro lugar, eu quero explicar o que é conversão e por que ela é um caminho para encontro com Cristo, que é exatamente o tema que nós temos. Então eu quero primeiro explicar isso. Depois nós vamos apresentar 4 princípios sobre a conversão como caminho para encontro com Cristo a partir da conversão de São Paulo que nós lemos. E por fim eu quero apresentar ou contar mais uma vez o meu testemunho de conversão, que foi pedido para mim pelos organizadores do evento, e vou tentar mostrar que na minha conversão, os princípios que eu vou mostrar aqui a partir do texto, eles estiveram presentes na minha conversão, e eles estão presentes na conversão de qualquer pessoa. Então nós vamos seguir esse itinerário. Obviamente nós vamos gastar mais tempo nos princípios que vão ser apresentados a partir do nosso texto, mas nós vamos tratar também desses outros pontos que eu mencionei. Então, em primeiro lugar, irmãos, eu quero falar sobre o que é conversão e por que ela é um caminho para encontro com Cristo. A palavra conversão, tanto em português quanto nos idiomas em que a Bíblia foi escrita, hebraico e grego, ela significa uma mudança de rumo. Imagine uma pessoa está indo numa direção. Então, o pecado está naquela direção e eu estou indo naquela direção. A conversão é um giro de 180 graus, em que antes eu estava olhando para o pecado e com as minhas costas voltadas para Deus, mas ao me converter, eu volto a minha face para Deus e as costas para o pecado. Então, a conversão é essa mudança de rumo, esse giro de 180 graus para agora fazer a vontade de Deus e deixar o pecado para trás. O catecismo da nossa igreja descreve a conversão da seguinte forma: sob a moção da graça, o homem volta-se para Deus e desvia-se do pecado, acolhendo assim o perdão e a justiça do alto. Então veja como estão as duas coisas presentes: eu deixo o pecado e eu me aproximo de Deus. Há uma outra parte do catecismo que diz que a penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida, um regresso, uma conversão a Deus de todo o nosso coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal, com repugnância pelas más ações que cometemos. Então, estou deixando o pecado para trás. Ao mesmo tempo, o catecismo continua, implica o desejo e o propósito de mudar de vida, com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda da sua graça. Então, irmãos, conversão é isso. Eu vou deixar o pecado para trás
para agora andar em direção a Deus e buscá-lo com todo o meu coração. A Santa Igreja ensina que existem dois tipos de conversão, ou duas conversões. A primeira é aquela que nos conduz ao batismo. O Catecismo também diz o seguinte: Jesus chama a conversão. Na pregação da Igreja, este apelo dirige-se, em primeiro lugar, àqueles que não conhecem Cristo e seu Evangelho. Por isso, o batismo é o momento principal da primeira e fundamental conversão. Então, essa conversão, irmãos, é uma coisa que está se tornando mais comum atualmente, mas no passado era um pouco menos frequente, porque a maior parte das pessoas se batizam na infância, não é? Mas tem acontecido cada vez mais de adultos que recebem o batismo. Então, esses adultos, eles passam por um processo de conversão que a igreja chama de primeira conversão, que me leva até o batismo. Mas a igreja ensina que existe uma segunda conversão. O Catecismo também diz: essa conversão nos leva ao sacramento da penitência. A primeira nos leva ao batismo, o sacramento do batismo. A segunda nos leva ao sacramento da penitência. Ele diz assim: o apelo de Cristo à conversão continua a fazer-se ouvir na vida dos cristãos. Esta segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a igreja, que contém pecadores no seu seio e que é, ao mesmo tempo, santa e necessitada de purificação, prosseguindo constantemente no seu esforço de penitência e de renovação. Então, irmãos, nós que já fomos batizados e passamos pelo processo de primeira conversão, no momento do batismo nós somos perdoados de todos os pecados. Mas é muito difícil nós não pecarmos mortalmente depois do batismo. E mesmo que nós não pecássemos mortalmente, nós pecamos, cometemos pecados veniais. Então, nós precisamos, mesmo depois do batismo, continuar o processo de conversão. E isso é o que a igreja chama de segunda conversão. Tem uma outra parte do catecismo que vai descrever o porquê nós precisamos disso, né? Ele diz que a vida nova recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação para o pecado. Então, o batismo não nos livra dessa inclinação ao pecado. Ele nos perdoa os pecados, as penas, tudo. No momento do batismo, quem morre depois do batismo imediatamente vai para o céu direto. Porém, eu ainda tenho uma inclinação ao pecado depois do batismo. E por isso eu preciso continuar lutando. O catecismo diz que os batizados, eles devem prestar as provas no combate da vida cristã, ajudados pela graça de Cristo, e esse combate, diz, é a conversão. Então a conversão, a segunda conversão, é um combate em que eu luto contra o pecado que ainda me assedia, mesmo depois da minha primeira conversão. E aí, irmão, Santo Ambrósio, ele vai comparar, ou ele vai descrever, né, as duas conversões da seguinte forma: ele diz que na igreja existe a água e as lágrimas. E aí ele diz: a água do batismo e as lágrimas da penitência. Essas são as duas conversões. A conversão de São Paulo que nós lemos, irmãos, é a primeira conversão. É verdade, ele já era judeu, mas ele ainda não conhecia o Senhor Jesus. Então ele vai passar pela primeira conversão. Eu não li o início do capítulo 9, eu comecei no verso 3, mas contando rapidamente aqui a história que nós lemos, no início do capítulo 9 nós vemos que Paulo está indo para Damasco perseguir cristãos, ou seja, ele está fazendo uma coisa muito errada, não é? Está cometendo um pecado muito grave, e está indo lá então perseguir os cristãos, mas no caminho Jesus o encontra, Jesus toma a iniciativa, e ele diz: Saulo, Saulo, ou Saul, Saul, que é o nome Saulo em hebraico, por que me persegues? Aí Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E aí Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Paulo está cometendo um pecado, mas aí Jesus diz para ele entrar em Damasco, ele vai ser orientado sobre o que fazer. Paulo, diante da visão de Jesus glorificado, fica cego, e por 3 dias ele fica então nesse estado, não é? Esse processo de conversão, até que, e aí eu já vou além do texto que nós lemos, né? Jesus vai conversar com Ananias, que é um cristão da cidade de Damasco, vai falar a ele sobre Paulo e dizer para ele ir lá conversar com Paulo e anunciar a ele o evangelho, e Paulo vai ser batizado. Então conclui-se esse
essa passagem completa, não é? Com Paulo sendo batizado, ou seja, a primeira conversão. Mas aí, irmãos, nós temos um exemplo de segunda conversão na Bíblia também. Então, Paulo é um exemplo de primeira conversão, mas temos também a segunda, que é São Pedro. Em Lucas, Jesus diz a São Pedro, quando eles já estão próximos da crucificação de Jesus, ele diz: olha, Pedro, você vai me negar. E aí Pedro diz: não vou fazer isso não. E aí Jesus diz: vai, né? E diz assim: quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Ué, Pedro não era convertido? Claro que era. Ele era um discípulo de Jesus. Ele já tinha passado pela primeira conversão. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: Pedro, você vai me negar, ou seja, você vai cair da graça. E de fato Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas depois ele iria retornar, ele ia voltar, né? Ele estaria indo num caminho errado, mas ele ia dar o giro de 180 graus em direção a Jesus. Conversão, Jesus disse: quando você se converter, segunda conversão, fortalece os teus irmãos. De fato, quando Pedro nega Jesus a terceira vez, o Evangelho de Lucas diz que Jesus olhou para Pedro e aí Pedro chorou amargamente. Então aí começou a sua segunda conversão, que se conclui quando Jesus diz a ele, né? Pedro, tu me amas? 3 vezes. E por 3 vezes Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então nós temos aí, irmãos, as 2 conversões que a igreja nos apresenta, e a Bíblia também nos apresenta, não é? Então, diante disso, por que a conversão é um caminho de encontro com Cristo? Irmãos, é muito óbvio, porque a conversão é o meio pelo qual eu recebo a salvação que Jesus tem a me oferecer. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, mas nem todos os pecadores são salvos. Por que não? Porque nós precisamos de conversão. A salvação é dada àqueles que se convertem. Uma pessoa que não quer se converter é como um doente que não quer tomar um remédio. Se o doente não tomar o remédio, ele não vai ficar curado. Se o pecador não se converter, ele não será salvo. Então é verdade que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E é verdade que Jesus veio para chamar pecadores e não justos. Porém, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Então, se você quer encontrar Cristo, você precisa de conversão. E aí, irmãos, nós vamos entrar agora na história de Paulo, da sua conversão, para retirar 4 princípios sobre a conversão como um caminho de encontro com Cristo. Então, como eu já disse, a conversão de São Paulo é um exemplo de primeira conversão, porém, os princípios que nós veremos se aplicam a qualquer tipo de conversão, seja a primeira, para aquele que ainda não foi batizado e aí se batiza, quanto para nós que já fomos batizados, mas precisamos continuar esse caminho de conversão a Deus. Então os princípios aqui valem para todos nós. A primeira coisa que nós aprendemos, irmãos, nessa história da conversão de São Paulo, é que a conversão é uma obra da graça de Deus. Essa é a primeira coisa. Observe que São Paulo estava a caminho de Damasco para perseguir cristãos. Paulo não merecia ser salvo, ele não queria ser salvo. Mas então Jesus toma a iniciativa e soberanamente o encontra no caminho. Inclusive, quando Jesus vai falar com Ananias, na passagem imediatamente depois da que eu li, ele diz assim para Ananias: este homem, Paulo, é um instrumento que escolhi para mim, a fim de levar o meu nome aos gentios e aos reis, e também aos israelitas. Ou seja, eu escolhi Paulo, não foi ele que me escolheu. Antes que ele pensasse em ser cristão, eu já o escolhi. E aqui, irmãos, nós temos um princípio que é universal. A obra da conversão, ela é, primeiramente, uma obra da graça de Deus. O catecismo diz: a conversão é, antes de mais nada, a obra da graça de Deus, a qual faz com que os nossos corações se voltem para Ele. E aí o catecismo cita Lamentações: convertei-nos, Senhor, e seremos convertidos. Então, irmãos, se nós queremos nos converter, nós precisamos entender, em primeiro lugar,
que isso é uma coisa que começa em Deus. Você não pode tentar se converter com suas próprias forças. Tem até uma frase de Agostinho também, de Santo Agostinho, que ele diz assim, numa oração: dá-me o que me ordenas e ordena-me o que quiseres. Ou seja, primeiro Deus tem que nos dar a capacidade de fazer o que Ele manda, e aí Ele pode mandar o que Ele quiser, mas primeiro Agostinho diz: dá-me o que me ordenas. Então, irmãos, nós não podemos nos converter com as nossas próprias forças. Você não pode tentar fazer isso com as suas próprias forças, e também você não pode achar que a sua conversão é uma realização exclusivamente sua. Se você pensar dessa forma, o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa orgulhosa e crítica. Primeiro, orgulhosa, porque quando você acha que você se converteu com o seu próprio esforço, com a sua própria capacidade, você vai achar então que você é uma pessoa boa. Você se converteu porque você é bom. Isso é uma atitude orgulhosa. E você vai se tornar crítico porque você vai começar a olhar para as pessoas que não se converteram e vai achar que elas não se converteram e você se converteu porque você é melhor do que elas. E não é isso, irmãos. Se nós nos convertemos a Jesus, seja na primeira conversão, seja na segunda, isso aconteceu em primeiro lugar, diz o catecismo, por causa da graça de Deus. Foi Deus quem veio ao nosso encontro. Ele nos tirou da lama do pecado na qual nós estávamos. E aí, quando Ele trouxe o nosso coração, Ele, vamos dizer assim, que Jesus puxou o nosso coração para si. Aí nós nos convertemos. É claro, irmãos, há um mistério aqui, porque existe a liberdade humana. A igreja ensina isso também. O homem é livre para dizer não. Mas nós nunca podemos achar que o que nós fazemos de bom é por causa do nosso esforço. Tudo o que você fizer de bom, atribua a Deus. E o que você fizer de mal, atribua a si mesmo. Nós devemos, como São Paulo disse em uma de suas cartas, realizar a nossa salvação com temor e tremor, ou seja, se esforce. Mas ao fazer isso, lembre-se que é Deus quem produz em nós tanto o querer como o fazer conforme o seu agrado. O que São Paulo também diz nessa mesma carta. Então, irmãos, esse é o primeiro princípio. A conversão é uma obra da graça de Deus. Nós temos que começar aqui para você não se perder depois achando que é uma coisa que você vai fazer com sua força, e não é assim. Deus precisa tomar a iniciativa. Agora, uma segunda coisa, irmãos, um segundo princípio que nós aprendemos aqui. A conversão envolve um reconhecimento do pecado. Quando Jesus encontrou São Paulo no caminho para Damasco, a primeira coisa que Jesus disse para Paulo foi assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Então a primeira coisa que Jesus faz é mostrar a Paulo o seu pecado. Jesus não fez isso por maldade, irmãos, como aquelas pessoas que ficam apontando o dedo quando a gente cai, não é? A gente peca e ao invés da pessoa nos ajudar, ela começa a apontar o dedo: olha o que você fez, olha como você é uma pessoa terrível. Não é isso que Jesus está fazendo. Na verdade, Jesus está mostrando o pecado de Paulo, porque se ele não reconhecer o pecado dele, não haverá conversão e não haverá salvação. Então, a conversão, irmãos, começa com o reconhecimento do pecado. Só busca ao médico quem se reconhece como doente. Só se converte e busca a salvação em Jesus quem se reconhece como pecador. Isso é algo tão importante, irmãos, porque nós às vezes temos dificuldade de nos reconhecermos como pecadores. Uma vez eu vi uma pessoa perguntando a um padre na internet o seguinte: ele falou assim: padre, eu não consigo me confessar, porque eu não consigo pensar em nenhum pecado que eu tenha cometido. Será que eu já sou um santo? Olha aí. E aí o padre, de forma muito sábia, respondeu: não, na verdade, o que está acontecendo não é que você é santo, é que você não está fazendo um bom exame de consciência. Porque se nós nos examinarmos, irmãos, da forma correta, nós nos reconheceremos como pecadores. Todos somos pecadores. O apóstolo São João disse que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós.
que nos atrapalha muitas vezes é que nós começamos a nos comparar com pessoas que são iguais ou piores do que nós. E aí nós nos achamos bons, né? Não, tá tudo bem comigo. Eu não estou matando ninguém, não estou roubando, né? Tem essa história às vezes, né? Eu não fumo, eu não bebo, tem essas coisas, né? Então eu sou uma pessoa boa. Só que, pense comigo, se você pegar uma calça jeans preta, colocar ela do lado de uma calça jeans azul escuro, você não vai conseguir perceber a diferença entre elas. Difícil, é muito parecida a cor, né? Agora, coloque essa calça preta do lado de uma calça branca, aí fica claro, né? É bem diferente. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer é nos compararmos com as pessoas certas. Comece a se comparar com os santos. Compare-se aí com Santa Teresinha, né? Comece a se comparar com Jesus. E aí você vai ver que você é um grande pecador. Na verdade, há muitos pecados dos quais você precisa se arrepender. Comece a se comparar comparar a sua vida com a vida de Jesus. Jesus te amou ao ponto de entregar a vida dele por você. Você não tem amado ele dessa forma de jeito nenhum. Seu amor está passando longe do amor de Jesus por você. Você está muito longe do que Deus ainda espera de você. Então comece a olhar mais para Cristo, e você vai começar a olhar para si mesmo e ver que você de fato é um grande pecador. Olhe para Cristo como São Paulo fez no caminho de Damasco, e vai ser impossível você não perceber o seu pecado. O catecismo, irmãos, diz uma coisa muito interessante sobre esse ponto. Ele fala que é ao descobrir a grandeza do amor de Deus que o nosso coração é abalado pelo horror e pelo peso do pecado, e começa a ter receio de ofender a Deus pelo pecado e de estar separado dele. E aí diz assim, o coração humano converte-se ao olhar para aquele a quem os nossos pecados traspassaram. Como é que eu me converto? Olhando para o amor de Cristo por mim. E aí eu vejo, eu não amo como Jesus me ama. Meu amor está muito longe. Ou seja, sou um pecador. Existe uma prática, irmãos, muito boa, não é? Que nós devemos fazer diariamente, que nos ajuda a fazer essa comparação e perceber o nosso pecado. É exatamente o exame de consciência que foi citado pelo padre, que eu mencionei agora há pouco. No exame de consciência, nós comparamos a nossa vida com os 10 mandamentos, que foram o padrão da vida dos santos e de Cristo. E aí, ao comparar a nossa vida com os 10 mandamentos, nós vamos percebendo que nós somos muito pecadores, né? Procure na internet um exame de consciência. É fácil de encontrar um formulário para exame de consciência. Faça esse autoexame diariamente, antes de dormir. Aí comece a lembrar tudo que você fez durante o dia. Eu faço de duas formas. Primeiro, eu vou lembrando todas as partes do meu dia. E eu fico pensando, será que eu pequei em algum momento? Pequei, né? Várias vezes, né? Primeiro eu faço isso, depois eu faço olhando os mandamentos, né? Aí eu vou olhando, será que eu pequei contra o primeiro mandamento, contra o segundo, contra o terceiro? E isso ajuda, irmãos, a gente a perceber pecados que a gente não perceberia sem fazer isso. Às vezes nós achamos que pecado é só aquelas coisas muito grotescas, né? E nós começamos a perceber, irmãos, quando fazemos esse exame, que nós temos muitos pecadinhos que parecem inofensivos, mas são perigosos, como o orgulho que eu já mencionei. Você começa a se achar melhor do que as outras pessoas, você começa a perceber que você julga as pessoas frequentemente. Nós temos, irmãos, um grande problema com a língua, e eu percebi que a maior parte dos pecados estão relacionados com a fala. Ou seja, se você falar menos, provavelmente você vai pecar menos. Se você falar quase nada, né, vai ser mais difícil pecar ainda. Então, nós temos muitos pecados que nós não percebemos se nós não fazemos um exame de consciência. Então, nós precisamos, irmãos, desse autoexame. E aí, faça o exame, confesse a Deus todos aqueles pecados que você cometeu, busque o perdão, e se há pecado mortal, procure o sacerdote para receber o sacramento da
penitência da reconciliação. E aí ore a Deus como São Nicolau de Flúor, que disse: meu Senhor e meu Deus, tira-me tudo que me afasta de Ti. Meu Senhor e meu Deus, dá-me tudo o que me aproxima de Ti. Meu Senhor e meu Deus, desapega-me de mim mesmo, para que eu me dê todo a Ti. E então abandone o pecado de vez. Mate o pecado ou ele vai te matar. Um terceiro princípio, irmãos, que nós aprendemos aqui, é que a conversão é sustentada por um espírito de oração. Então nós vimos que a conversão é uma obra da graça de Deus. A conversão, ela envolve um reconhecimento do pecado. E a conversão é sustentada por um espírito de oração. Nós não lemos essa passagem, ela está logo depois dos versículos que eu li, mas quando Jesus está falando com Ananias sobre Paulo, ele diz assim: olha, ele está orando, falando de São Paulo. Então, esses 3 dias que São Paulo estava lá cego, não é? Esperando, não é? Acontecer alguma coisa, ele estava o quê? Orando. Então, a conversão de São Paulo foi sustentada por essa oração. A oração, irmãos, é parte fundamental da conversão. O catecismo diz que a leitura da Sagrada Escritura, a oração da liturgia das horas e do Pai Nosso, todo ato sincero de culto ou de piedade, reavivam em nós o espírito de conversão e de penitência e contribuem para o perdão dos nossos pecados. Então, se a conversão envolve não só um abandono do pecado, como nós falamos, mas também um voltar-se para Deus, segue-se que eu preciso de oração na conversão, porque a oração é exatamente a forma que nós temos para nos dirigirmos a Deus, buscarmos e o encontrarmos. E a Santa Igreja, irmãos, nos apresenta várias formas de oração. Eu quero mencionar aqui 2. Nós temos a liturgia das horas, que é a oração oficial da Igreja Católica. Na liturgia das horas nós separamos momentos do dia para orar os salmos. Por exemplo, no nascer do sol, né, ao acordarmos, ao meio-dia, ao entardecer, antes de dormir, dá para orar até de madrugada. E nós vamos, nesses momentos do dia específicos, orando os salmos. Os apóstolos faziam isso. Nós vemos que São Pedro e São João, em Atos 3, eles estão subindo ao templo para orar na hora terça, que é uma das horas, né, da liturgia das horas também. Nós temos em Atos capítulo 10 que Pedro está orando ao meio-dia. Então os apóstolos consagravam, irmãos, horas do dia. Isso acontece desde o judaísmo, né? Daniel orava 3 vezes ao dia, o profeta Daniel. E a igreja, a Santa Igreja, continua com essa prática. E é muito interessante, irmãos, porque nós, orando a liturgia das horas, nós estamos nos dirigindo a Deus, usando os salmos, ou seja, usando a palavra de Deus, usando as palavras que o próprio Deus nos revelou. E é só rezando a liturgia das horas que você consegue se deparar com coisas como o que acontece no Salmo 11. Eu acho muito interessante, onde nós oramos: Senhor, salvai-nos. E aí Deus responde no próprio Salmo, né? A resposta é bem rápida: agora mesmo me erguerei, diz o Senhor, e darei a salvação aos que a desejam. Então esse tipo de coisa, irmãos, vai alimentando o nosso coração, vai nos inclinando o nosso coração a Deus, convertendo, né, o nosso coração. Você pode adquirir a liturgia das horas no livro oficial. Eu uso um aplicativo, né, que eu acho mais fácil, o aplicativo chamado iLiturgia. Você encontra facilmente aí no Google Play. Eu acho que talvez tenha para Mac também. E eu recomendo fortemente que você reze a liturgia das horas. Agora, uma segunda forma que a igreja nos recomenda também de oração, que é o terço. Todo mundo conhece, né? O rosário ou o terço. E ao rezarmos o rosário, nós pedimos várias vezes no Pai Nosso, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, não nos deixeis cair em tentação. Olha, irmãos, isso é conversão. Ou então na Ave Maria: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. E você vai rezando isso várias vezes.
Essas orações, irmãos, em si mesmas, elas têm um poder enorme de nos converter. E se você aliar essas orações à meditação dos mistérios da vida de Cristo, como nós devemos fazer, não é? O rosário, a essência do rosário é essa, né? Nós meditarmos os mistérios. Se você fizer isso, é impossível que você não se converta. Porque veja, o que eu falei agora há pouco? A conversão acontece quando eu contemplo Cristo, quando eu olho para Cristo. E no rosário eu estou olhando para Jesus, no seu nascimento, no seu ministério, sua morte e ressurreição. Eu estou contemplando Cristo. Como é que eu não vou me converter fazendo isso? O catecismo disse, eu já até li essa parte, né? O coração humano converte-se ao olhar para aquele a quem os nossos pecados traspassaram. E no rosário eu faço isso. Isso é tão poderoso, irmãos, que conta-se que a conversão dos cátaros, eram hereges do século XIII, a conversão desse pessoal aconteceu pelo ministério de São Domingos, mas aconteceu por causa da oração do rosário. Foi o rosário que converteu essas pessoas. Scott Hahn, que muitos de vocês devem conhecer, que era um pastor presbiteriano nos Estados Unidos e se converteu à Igreja Católica, ele conta que tinha um pecado pessoal contra o qual ele lutava, e lutou durante muito tempo, não conseguia vencer, mas quando ele começou a rezar o rosário, o terço, ele venceu esse pecado. Por quê, irmãos? Porque é o que eu estou dizendo, isso é uma arma poderosa de conversão. A conversão, ela é sustentada por um espírito de oração. Talvez você diga que não tem tempo para orar. Irmãos, isso é conversa. Se nós deixarmos as redes sociais, se nós deixarmos um pouco de lado as nossas séries favoritas, vai ter tempo de sobra para nós orarmos. Paulo diz: orai sem cessar. Esse é o terceiro princípio. Quarto e último princípio, irmãos: a conversão nos conduz a Cristo nos sacramentos. Então, a conversão é uma obra da graça. A conversão envolve reconhecimento do pecado. A conversão sustentada pelo espírito de oração. E a conversão nos conduz a Cristo nos sacramentos. Os versículos seguintes à passagem que nós lemos, aqui em Atos 9, a partir do verso 17, dizem o que aconteceu quando Ananias foi visitar Paulo, o apóstolo São Paulo. Diz assim: então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre ele, sobre São Paulo, dizendo: Saul, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que recobres a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recobrou a vista. Em seguida levantou-se e foi batizado. Ele havia ficado cego com a visão do Senhor Jesus, mas agora a cegueira vai embora, ele passa a ver novamente e recebe o sacramento do batismo. Nós já dissemos que a conversão inicial, irmãos, nos conduz ao sacramento do batismo, onde nós somos perdoados de todos os pecados, o pecado original, todos os pecados cometidos até o batismo, somos perdoados das penas devidas ao pecado, nós somos feitos justos por Deus, Deus nos adota como filhos em sua família. É uma bênção, irmãos, o batismo. E ele é o sacramento que a primeira conversão, ao qual a primeira conversão nos conduz. E a segunda conversão, nós já dissemos também, ela nos conduz ao sacramento da penitência, onde nós temos o perdão dos pecados cometidos a partir do batismo, e através da nossa penitência, das nossas obras penitenciais, nós adquirimos também o perdão das penas temporais devidas ao pecado. Agora, irmãos, é muito importante perceber que tanto no batismo quanto na penitência, nós estamos nos encontrando com o próprio Senhor Jesus. Veja, o tema dessa palestra é o quê? A conversão como caminho de encontro com Cristo. E nesses sacramentos nós nos encontramos com o próprio Senhor Jesus. Jesus nos diz: filho, os teus pecados estão perdoados, como ele disse ao paralítico. Ou então: eu não te condeno, vai e de agora em diante não peques mais, como ele disse à mulher adúltera. Então, os sacramentos são um lugar de encontro com Cristo. Agora, mais importante do que isso, irmãos, é que tanto o batismo quanto a penitência nos conduzem
a Eucaristia, o sacramento dos sacramentos, que é onde nós encontramos Cristo da forma mais plena possível neste mundo. É o encontro mais profundo que nós podemos ter com o Senhor Jesus, antes de irmos ao céu. O Catecismo diz o seguinte, irmãos: a Eucaristia é fonte e cume de toda a vida cristã. Na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Continua: a comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus, pelas quais a Igreja é o que é, são significados e realizados pela Eucaristia. Nela se encontra o cume, ao mesmo tempo, da ação pela qual Deus em Cristo santifica o mundo e do culto que no Espírito Santo os homens prestam a Cristo e por ele ao Pai. E termina dizendo: enfim, pela celebração eucarística, unimos-nos desde já à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna quando Deus for tudo em todos. Ou seja, irmãos, quando nós participamos da Eucaristia, nós temos um gostinho do céu. Você quer se encontrar com o Senhor Jesus neste mundo? Não há lugar de encontro mais profundo senão na Eucaristia. E isso é verdade, assim, irmãos, porque neste sacramento nós temos Cristo todo presente, corpo, sangue, alma e divindade. Quando nós nos encontramos com Cristo na Eucaristia, isso não é menos real, irmãos, do que o encontro que São Paulo teve com Jesus a caminho de Damasco. Olha que coisa profunda, irmãos. São Paulo se encontrou com o Senhor Jesus. Talvez você diga: puxa vida, eu queria morar naquela época, não é? Para estar com Jesus, diante de Jesus. Meus irmãos, o encontro com Cristo na Eucaristia não é menos real do que esses encontros que as pessoas tiveram com Jesus há 2000 anos atrás. Então é uma coisa muito profunda. E mais do que isso, irmãos, a Eucaristia não é só um encontro. Nós nos alimentamos de Jesus na Eucaristia. Ele passa a ser nosso e nós passamos a ser dele. Ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. É uma coisa muito profunda, irmãos. Sempre que você for comungar, olhe além das aparências de pão e de vinho. Como diz a palavra de Deus: felizes são aqueles que não viram e creram. Olhe além das aparências. Você está se unindo a Jesus. Você está se encontrando com o próprio Deus. É um encontro mais profundo do que o que Moisés teve com Deus. Moisés viu Deus passando por ele e ele só viu as costas de Deus, né? Foi uma manifestação temporária de Deus, uma teofania, e ele viu Deus pelas costas. Eu lembro quando eu era de uma igreja pentecostal, que eu ficava desejando, né, ser como Moisés, né? Puxa vida, eu queria ser como Moisés, viu Deus pelas costas, né? Aí a gente ia orar no monte, não tem nada errado com isso, tá, irmãos? E a gente ficava querendo esperar uma manifestação visível de Deus. Meus irmãos, o que nós experimentamos na Eucaristia é infinitamente superior ao que Moisés experimentou. Ele viu Deus pelas costas. Na Eucaristia nós vemos Jesus, podemos dizer como São João disse, que o Verbo, a palavra se fez carne e veio morar entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou então, o apóstolo João também diz na sua primeira carta: vimos com os nossos olhos, contemplamos e nossas mãos apalparam a palavra da vida. É isso que acontece, irmãos, na Eucaristia. Então é algo muito mais profundo do que o que qualquer pessoa do Antigo Testamento tenha experimentado. Então reconheça isso, ajoelhe-se diante desse Deus, reconheça seu pecado, peça perdão, interceda pelas pessoas, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito por você e adore a Ele com temor e tremor. Diga com Tomé: meu Senhor e meu Deus. E Jesus te responderá: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca e eu te sacio. Diga com o salmista: se estou convosco, nada mais me atrai na terra. Para mim só há um bem, é estar com Deus. E Ele te dirá: em lugar elevado e santo eu moro, mas também com o contrito e o abatido no espírito.
para animar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. E então saboreie a suavidade do Senhor e contemple-o no seu templo. E faça isso nesse processo de conversão, indo a Jesus na Eucaristia, até aquele dia quando nós estaremos na presença de Deus, diante do trono de Deus e do Cordeiro, do qual sai a água viva que é o Espírito, e nós veremos Deus face a face. O nome dele estará nas nossas frontes. Não haverá mais luz de lâmpada ou do sol, isso não será mais necessário. Deus vai brilhar sobre nós e nós reinaremos pelos séculos dos séculos. Até aquele encontro, irmãos, que nós estejamos nos encontrando com Jesus na Eucaristia, que é o melhor que nós podemos fazer neste mundo. E eu quero terminar, irmãos, contando rapidamente a minha conversão a Cristo, na qual nós podemos encontrar esses princípios que foram aqui mencionados. Eu não vou ficar citando os princípios durante o testemunho, mas vocês vão conseguir perceber, não é? Então, eu nasci numa comunidade protestante, fora da comunhão com a Igreja Católica, e durante a minha infância e pré-adolescência, eu cometi muitos pecados, ao ponto de me sentir muito pecador, muito culpado mesmo. Chegou um momento que eu nem acreditava mais em Deus. Mas então Deus foi fazendo várias coisas na minha vida, através da sua graça, não é? Ele tomou a iniciativa, porque eu tentava às vezes me converter com as minhas próprias forças, e não acontecia nada. Mas então Deus, com a sua graça, começou a me atrair a si, através de vários acontecimentos, e isso teve um desfecho em um dia de fevereiro ou março de 2001, faz muito tempo, né? Em que eu estava no meu quarto, estava acontecendo um problema em casa, eu estava chorando muito, comecei a sentir o peso dos meus pecados e percebi que eu precisava de Jesus. Comecei a fazer orações breves, eu tinha um caderno de anotação em que eu comecei a escrever passagens do Evangelho de João que eu lembrava, e naquele momento, irmãos, Deus me pegou de jeito, né? Me pegou lá e eu fui convertido, irmãos, né? Ele me transformou. Depois dessa experiência em que eu me entreguei a Jesus, lá no meu quarto, a minha vida mudou, né? Isso se concluiu como primeira conversão quando eu fui batizado no dia 15 de novembro de 2001. Fui batizado com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como a igreja ensina. E tive assim uma primeira conversão. Só que eu estava fora da igreja católica, não é? E aí começou, a partir do meu batismo, um longo processo de segunda conversão. Eu comecei a ler a Bíblia, e li várias vezes a Bíblia do começo ao fim. Comecei a ler os padres da igreja, aqueles cristãos que viveram logo depois dos apóstolos, né? E eu comecei a perceber o seguinte: os padres da igreja, pessoas que conheceram os apóstolos, eles eram católicos, isso era muito claro. Isso eu percebi logo no início. Mas eu ficava pensando assim, não, a forma como eu leio a Bíblia contradiz o que os padres ensinam. E eu acredito, naquela época eu dizia, eu acredito que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Portanto, eu vou ficar com a Bíblia, deixa os padres para lá. Parece que a igreja se desviou muito rápido, né? Eu pensava assim. E continuei os meus estudos teológicos, da Bíblia, dos padres da igreja, de outros livros de teologia. Me tornei seminarista, depois fui ordenado como pastor, me tornei professor também de teologia. Eu fui pastor durante 7 anos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e desses 7 anos, 5 deles eu dediquei como professor de teologia na área de Novo Testamento. E parecia que estava tudo bem. Mas aí, irmãos, é muito difícil um cristão não cometer pecados mortais depois do batismo, não é? E o católico, quando faz isso, ele tem o sacramento da reconciliação. O protestante não tem nada, ele só tem o batismo e não tem mais nada. Não tem mais nenhum outro sacramento. Eles têm a ceia, mas não é a Eucaristia. Então, a gente fica, quando comete um pecado mortal fora da igreja católica, a gente fica perdido. E eu comecei em 2019, os meus pecados começaram a pesar muito na minha consciência. Eu pedia perdão a Deus, mas não me sentia perdoado. Então eu comecei a entrar em crise. Isso começou em 2019,
E Deus, de novo, com a sua graça, começou a me conduzir a si através de vários acontecimentos, até que em 2020, em maio ou junho, eu tive contato com um livro do Scott Hahn, em que ele narra a sua conversão, Todos os Caminhos Levam a Roma, e nesse livro ele contava sobre a questão da Bíblia ser a única regra de fé e prática, né? E ele mostrou uma coisa que me deixou muito encabulado, né? Muito preocupado, que a Bíblia não pode ser a única regra de fé e prática, porque primeiro a Bíblia não diz isso em nenhum lugar. Se ela é a única regra de fé e prática, tudo que eu preciso crer deve estar na Bíblia, mas dizer que ela é a única regra de fé e prática é um ato de fé. Se isso é algo para mim crer, deveria estar na Bíblia, se ela é a única regra de fé e prática, mas não está. Então existe aí um princípio contraditório. Outro problema é que a Bíblia não apresenta uma lista dos livros que compõem a Bíblia, o que é fundamental para a minha fé. Se a Bíblia não diz o que é a Bíblia, ou seja, quais são os livros que pertencem à Bíblia, se eu preciso, para saber isso, ir para fora da Bíblia, de novo, ela não pode ser a única regra de fé e prática. Quando eu percebi isso, eu entrei numa crise maior ainda, né? Percebi que estava num caminho errado, e eu comecei a ler o Catecismo da Igreja Católica, li livros católicos, comecei a ler a Bíblia com outros olhos, e aí eu percebi, irmãos, que não era só a Bíblia, era a Bíblia e a tradição, interpretadas pelo magistério da igreja. Eu fui convencido da doutrina católica, e no dia 22 de junho de 2020, melhor dizendo, eu rezei o terço pela primeira vez. E aí foi um momento de muita alegria, irmãos. É difícil descrever em palavras, né? Palavras que eu experimentei. Comecei desde então a rezar diariamente o terço, a liturgia das horas, a assistir a missa pela internet, porque eu não podia ir, né, presencialmente. E comecei a tentar viver como católico, tanto quanto era possível. Até que Deus foi me conduzindo à Igreja Católica, e no dia 16 de abril de 2022, o ano passado, na Vigília Pascal, eu fui recebido na Igreja Católica, finalmente, né? Então, aquele processo de segunda conversão que começou lá no batismo, ele começou a encontrar um ponto alto aí na minha entrada na Igreja Católica. Então, eu recebi o sacramento da reconciliação pelas mãos do Padre Klebert, e aquele peso da consciência, né, ele foi eliminado. Deus, de fato, declarou pela boca do Padre, né, que eu estava perdoado. Eu recebi o sacramento da Crisma pelas mãos de Dom Jacinto, e depois a Eucaristia, onde eu tive contato, um encontro com o próprio Deus. E aí, irmãos, a minha vida mudou assim completamente, não é? Eu posso dizer, como o Scott Hahn, que a oração do terço e tudo que eu tenho experimentado na Igreja Católica tem me dado muitas forças para lutar contra o pecado. Tem me ajudado muito nessa obra de conversão, a qual Deus nos chama, a segunda conversão. Eu não posso dizer, é óbvio, que a minha conversão, a segunda conversão acabou quando eu entrei na Igreja Católica, porque essa segunda conversão vai estar conosco até nós entrarmos no céu. Se morrermos ainda para pagar alguma coisa, vamos para o purgatório, né? A conversão só acaba, essa segunda conversão, quando nós entramos no céu. Porém, todo esse processo que eu já vivenciei, ele já demonstra os princípios que nós vimos aqui. Todos eles estavam presentes. Então, de fato, Deus me conduziu assim, até a Igreja Católica. Meus irmãos, para nós concluirmos aqui, eu queria só citar aqui Santo Agostinho, que é o que eu sinto, né, quando eu penso na minha conversão. Agostinho, descrevendo como ele foi convertido, né, o que ele experimentou, ele diz assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. E depois ele vai dizer como aconteceu a sua conversão: tu me chamaste e teu grito rompeu a minha surdez, fulguraste e brilhaste, tua luz afugentou a minha cegueira, espargiste tua fragrância e respirando-a suspirei por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Então é isso que eu tenho sentido.
É isso que eu experimentei e tenho experimentado desde que Deus tem feito essa obra na minha vida, né? Tem me aproximado mais de si. Portanto, irmãos, nós vimos que a conversão é um caminho para encontro com Cristo. A conversão é um voltar das costas para o pecado e da face para Deus, e ela envolve alguns princípios. Ela é uma obra da graça de Deus. A conversão envolve reconhecimento do pecado. A conversão é sustentada por um espírito de oração. E a conversão nos leva ao encontro com Cristo nos sacramentos, especialmente na Eucaristia. Diante disso, não deixe para amanhã a sua conversão. Converta-se hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, diz o Senhor num salmo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, diz o Senhor através do profeta Isaías. E Santa Teresinha escreve: minha vida é só um instante, uma hora passageira. Minha vida é só um dia que me escapa e me foge. Tu sabes, ó meu Deus, para amar-te nesta terra, tenho o dia de hoje tão somente. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Comece hoje. Converta-se hoje ao Senhor. Que Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, nos dê a graça de nos convertermos a Ele de todo o nosso coração, começando agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.